Olá, meus irmãos, Pai seja convosco. Espero que você esteja na santa paz de Deus. Hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Esse conteúdo vai se encontrar na palavra de Deus que está escrito em Gênesis, capítulo 1, de versículo 21 ao 22, que diz assim: E criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais provavam a água segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. E abençoou, dizendo: sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, na terra se multiplicarão as aves. E houve a tarde e a manhã do quinto dia. E disse-lhe Deus: produzas a terra vivente conforme a sua espécie, e animais domésticos, répteis e animais silvestres, selváticos, segundo a sua espécie, e assim ele fez. Meus eterno poderoso Pai que está no céu, neste momento, Senhor, está aí a tua palavra. Me dá-me entendimento para que eu possa discernir a tua palavra no poder do teu Espírito Santo, em nome de Yahshua. Amém. Meus amados irmãos e amigos da palavra de Deus, esse texto está em origem, tematizado a origem do pecado e a criação do mundo e do homem. Sabemos que Deus fez todos os seres humanos, todos os seres viventes, e no meio desses seres viventes, Deus fez os querubins, os anjos do céu. E a um querubim, ele deu-lhes muito entendimento, porque esse querubim, ele era uma formosura esplêndida, saberia, mas também tinha livre-árbitro. Lúcifer ficou tão deslumbrado quando o poder e a formosura de Deus, que disse: serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, capítulo 14, e versículo 14. Deus foi traído primeiramente por esse anjo, que ele deu tanto poder, tanta teoria. Esse anjo, ele era um dos administradores dos seres angelicais. Porém, ele traiu o Senhor, nosso Deus. Ele traiu Iau. Por último, o Iau recebeu novamente, outra, do qual ele recebeu desse anjo. Ele foi, como se diz, a palavra de Deus, ele foi traído. Ele foi traído
por esse querubim, foi traído por Israel e depois traído pelo o único ser que ele fez no capítulo 1 e versículo 26 de Gênesis. Esse anjo, ele era muito famoso. Agora, vejamos que aqui em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 17, mas eu vou no versículo 15. O próprio Deus diz assim: perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Porque Satanás, ele ficou tão deslumbrado com a confiança que o Altíssimo lhe deu, e aí lhe traiu, dizendo assim, em Isaías capítulo 14, versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que poder Lucifer tinha para ser semelhante ao Altíssimo? E aí começou a traição. Aí muitos dizem que a serpente enganou o homem. Mas está escrito no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 4, que diz assim: a serpente não enganou o homem, e sim a mulher. A serpente, ela não teve poder de enganar o homem, mas teve poder de enganar a mulher. E aí, a serpente, ela, muito súbita, então perguntou à mulher se era proibido de comer da árvore, do fruto daquela árvore. E a mulher respondeu que não poderia comer porque o nosso Senhor Deus, Yahweh, ele tinha proibido de comer dessa árvore da ciência do bem e do mal. A serpente, muito astuta, ela respondeu: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que tu comeres, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ora, como é que a pessoa, entrando no pecado, pode ser igual a Deus? Não pode, porque entrou no pecado. Eis aí a primeira coisa que há sobre a criação que Deus criou. Eis aí a traição. Nasceres, quando ele disse, produzas a terra, aqui exatamente ele está falando sobre as produções de todos os frutos da terra. Mas aqui, porém, Deus não estava se referindo a nenhum fruto que estava no jardim. Deus está se referindo ao fruto do pecado. Que é o fruto do pecado? O fruto do pecado foi exatamente a traição que Eva fez com Adão por meio da serpente. O fruto que está se referindo aqui é o fruto do pecado, é a traição, porque a mulher, ela tomou o conselho da serpente e aí traiu Adão com a serpente. Irmão Wellington, como é que você pode provar que a mulher traiu o homem com a serpente? Provo. Porque
Quando a serpente disse essa astúcia à mulher, a serpente no meio do jardim não era uma serpente original, mas era o diabo em forma de serpente. O diabo, ele era um querubim, mas depois que transgrediu a ordem do Altíssimo, ele está no lugar de uma serpente. Então, se ele teve transação sexual com Eva, e aí depois, quando Eva disse, tá aí, tu disse que se comesse dessa fruta, morreria? Tá aqui, eu comi e não morri. Come tu também? Aí, Adão provou da fruta da ciência do bem e do mal. Qual é essa fruta? Ele conheceu a Eva, e aí Eva teve 2 filhos. Esses 2 filhos, um é semelhante ao diabo e o outro é semelhante à família do Altíssimo. O diabo só veio para matar e destruir, mas porém da semente da mulher era para nascer o Altíssimo e tinha que ser a semente de Abel. E, portanto, por último, o diabo ficou tão revoltado que aí ele não tinha mais a quem perseguir, foi perseguir o casal no jardim do Éden. E porém, Deus tinha dado a ordem àquele casal que estava no Éden. Deus estava provando se eles realmente eram obedientes. Mas aí o homem agora desaprovou a Deus e agora tinha caído no pecado e agora não tinha mais o seu relacionamento com Deus. Portanto, Deus agora lhe deu a sua sentença. Ele disse, e porém inimizade entre a ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. A palavra calcanhar simboliza uma família. Em Gênesis, capítulo 25 e versículo 26, os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, o primeiro nasceu Esaú e depois nasceu Jacó, segurando com sua mão o calcanhar de Esaú. Só que Esaú era para ser o primogênito, mas aí, por ordem de Deus, ficou a primogenitura para Jacó, porque era da semente de Jacó que ia nascer o Filho do Altíssimo. Vinha a descendência do Filho do Altíssimo. Porém, da descendência da mulher, Caim matou seu irmão Abel, mostrando a reviravolta que o diabo fez sobre Deus e contra a nação. Então, Caim, injuriado, Abel era pastor de ovelha e Caim era lavrador. Abel fez a sua oferta a Deus, então Deus recebeu a oferta de Abel, mas a de Caim, Deus não recebeu, porque Caim
tinha o coração mau. E então Caim, com raiva, matou Abel. Mais uma vez, o diabo impedindo da semente da mulher vir o Messias. O diabo querendo agora, perturbando, impedindo que a semente da mulher nascesse e alça o Messias, ou seja, o Messias em hebraico. Então, a Bíblia diz que Adão tornou a conhecer Eva, que a Bíblia fala que Adão, do começo até aí, só conheceu Eva duas vezes. Porque nasceu dois filhos. Porque nasceu um da perdição e outro da primícia. Porque um era da semente do diabo. Caim era a semente do diabo. Porque Eva traiu Adão lá no jardim com a serpente. Então, Caim, com raiva, matou seu irmão Abel, o qual poderia vir a semente da mulher, o Messias. E aí, da segunda vez que Adão conheceu a Eva, aí nasceu um filho e Eva colocou o seu nome de Sete, dizendo ela: Deus me deu esse no lugar de Abel que Caim matou. De Sete veio a descendência. De Sete veio Enoque. Enoque, temente a Deus, andou com Deus 365 anos, o qual, se nós pegássemos os 360 dias e 365 dias, que equivale ao ano inteiro, andando com Deus, nós tínhamos uma rivalidade, um temperamento de adorar a Deus, o qual isso, a nação inteira, seja grego, seja israelita, seja gentil, não estão adorando o Deus Altíssimo. Não estão adorando Iau como é para adorar. Porque a Bíblia diz que pelo pecado, pelo homem, veio o pecado ao mundo. E pelo pecado veio a morte. A Bíblia diz que Adão foi a primeira alma vivente. Mas o segundo Adão era espiritual. O segundo Adão se refere ao Messias, que o Messias, ele andou no meio de uma geração incrédula e perversa, anunciando o Evangelho do Pai. Então, o primeiro Adão, ele era material, e o segundo Adão, ele é espiritual. Mas voltando novamente à genealogia. Veja bem, Enoque não é aquele Enoque que foi fundado a cidade. Aquele Enoque que foi fundado outras gerações era filho de Caim, era filho da perdição. Porém, Enoque, que andou com Deus, ele era filho de Sete. E aí vem nascendo a geração de Enoque, e Enoque andou com Deus 365 anos e foi obediente a Deus. De Enoque, agora nasceu, da geração de Enoque, nasceu Noé. Noé era bisneto de Enoque. E de Noé foi quando partiu a grande geração. Nós olhando direitinho, o Messias, ele faz parte de Sete e faz parte de Sem. O Messias, seja, é semita e é setista.
Semita, porque Abraão é da tribo de Sete. E então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é setista e é semita. E Abraão era semita. Portanto, veio da semente da mulher o leão da tribo de Judá, que esse é o Messias. Esse é quem vem reger todas as nações com vara de ferro. O nosso Messias, ele está assentado à direita do Pai, está intercedendo por todos nós, está intercedendo por aqueles que dizem: estou aqui, Senhor, buscando a tua presença. Então, como o diabo não pode impedir da semente da mulher vir o Messias, agora impediu do Messias trazer a salvação. Mas nem por isso impediu, porque o Messias trouxe paz à geração, trouxe salvação. O Messias, ele venceu o diabo. Seja, o diabo pegou no calcanhar do Messias, lhe pondo a dores. Mas o Messias, ele pisou a cabeça do diabo, espojando um espetáculo público na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E foi sepultado. Só que os fariseus disse para o sacerdote que Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Quando Pilato escreveu na cruz: esse é o rei dos judeus, então os israelitas, os judeus, disse: não escreve assim, porque escreve do jeito que ele disse, que era o rei dos judeus e que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, foi dito, naquele momento, Pilato disse: o que eu escrevi, escrevi. Então, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e andou 40 dias sobre a face da terra, ensinando as últimas instruções aos seus discípulos. Quando Jesus ressuscitou, o que é que as mulheres disseram? Yahshua HaMashiach vive. Por quê? Elas disseram: Yahshua HaMashiach vive. Porque elas disseram assim: Jesus vive. E Jesus, quando falou com aquela mulher, disse: não me tocas. Ide anunciar a meus discípulos e a meus irmãos que eu espero lá na Galileia. E assim aconteceu. Jesus seguiu. E Yahshua seguiu para Galileia. Quando chegou lá, estavam os discípulos tudo trancado, reunidos, com medo dos judeus. Mas Jesus se apresentou-se, porque Jesus, nesse momento, não estava como carne, Jesus estava como Espírito, que ele ressuscitou, e ressuscitar é Espírito. Portanto, Jesus disse: os verdadeiros adoradores me adoram de espírito e em verdade. Quando ele estava falando para aquela samaritana, que ela dizia que um dia em Jerusalém ia ser adorado o verdadeiro Messias, então Jesus diz: eis aqui, quem fala sou eu. Jesus está se revelando à mulher, o Messias verdadeiro.
Então, Jesus, ele venceu a morte fazendo o espetáculo na cruz do Calvário. E aí, quando ele apareceu ao discípulo, o discípulo com medo, trancado, ele apareceu e disse: Pai, seja convosco. E os discípulos ficaram atemorizados. E Jesus disse: Olha que sou eu, toca aqui das minhas mãos, toca aqui das minhas feridas. E aí os discípulos creram. E Jesus disse: Bem-aventurado os que me viram e creram. Porque quem primeiro creu na ressurreição do Machia foi as mulheres. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, a mulher de Cleópas, Joana e outras mulheres que estavam a caminho do sepulcro para embalsamar o sepulcro, mas quando chegou ao sepulcro, por grande alegria dela, Ialcha tinha ressuscitado dos mortos. E então Jesus apareceu e Ialcha apareceu a seu discípulo e disse: Pai, seja convosco. Não sei de onde tiraram essa tal de paz do Senhor, porque a paz que Ialcha diz, ele disse: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. E quando ele apresentou-se aos discípulos, disse: Pai, seja convosco. Lá em Mateus, quando ele se apresentou-se às mulheres, ele disse: Eu vos saldo. Eu não sei de onde tiraram isso. Mas, seja assim. Pai seja convosco, o Pai do Senhor, o graça e Pai. Graça e Pai é a saudação do apóstolo Paulo. E assim, nós estamos vivendo os fins do tempo e o Evangelho tem que se cumprir a face da terra, e quando cumprir a face da terra, quando terminar de ser anunciado a sua última palavra, aí virá o fim, aí ele vai aparecer nas nuvens por ordem do seu Pai, por ordem de Iau, e vem arrebatar o seu povo escolhido de boas obras. Meus amados irmãos e amigos da Palavra de Deus, espero que tenha contribuído uma parte boa da Bíblia para que vocês entendam, para que vocês não vá na história desses líderes religiosos que pegam a Bíblia só pelo pé da letra. E aqui eu estou mostrando a você o ritmo exato como foi que o pecado entrou no mundo. Foi através de um querubim que traiu Iau, através de um querubim que traiu Deus. Então, por meio desse querubim ter traído Iau, também fez a mulher trair o homem com suas astúcias. Se você gostou desse conteúdo, espero que você se inscreva no canal, dá o teu like e comenta e compartilha para teus amigos e aquelas pessoas íntimas de sua intimação. Aqui vou terminar esse vídeo agradecendo a Deus pelo momento que Ele nos deu, pelo dia de vida que Ele nos deu, e espero que Deus abra a mente de cada um e que entenda a sua palavra da maneira que Ele é. E aí, que Deus nos abençoe e nos guarde a cada um. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, fui!